Segundo uma pesquisa publicada na revista Sleep Epidemiology, cerca de 66% dos brasileiros dormem mal. Vários podem ser os fatores, mas um item bastante importante que muitas vezes a gente não leva em consideração são os travesseiros. A gente pode até achar que ele é somente um item fofinho, sabe? Eu quero aquele travesseiro fofinho, que a gente coloca na cabeça para dormir. Mas escolher um travesseiro que não seja adequado pode resultar no famoso acho que eu dormi de mau jeito, entre outras coisas mais. Então, para a gente escolher um travesseiro adequado, ajudando a garantir uma boa noite de sono, a gente conversa com o médico ortopedista, Dr. Felipe Pires. Seja muito bem-vindo, doutor. E a gente tem uma pessoa soneca aqui, é isso, né, doutor? Olá, Abi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Obrigado, doutor. Abi. Prazer estar aqui com vocês, viu? Bom dia. O senhor tem Olá, até um Abi. personagem Chefe, hoje? tudo bem? Olha, Nossa, rapaz do céu. que ótimo. Uma dormida boa, minha coluna, pescoço, pegou, hein? Pronto, pronto. Doutor, a gente fala em todas as pautas aqui que dormir bem faz bem para a saúde como um todo, né? Perfeito. E a gente também tem várias pessoas, que o senhor veio aqui da última vez falando de dor no pescoço, dor nas costas, dor em tudo quanto é lugar. Foi. Uma noite mal dormida pode provocar isso também. Uma noite mal dormida é uma das causas que dá essa dor no pescoço, na região lombar. Então hoje tem bastante assunto pra gente aí. Então, Boa. como escolher um travesseiro? Porque a gente fala assim, num casal, por exemplo, geralmente quando a esposa vai comprar enxoval, compra roupa de cama, tal, compra travesseiro igual. Tudo igual. Os dois, já compra pros dois, né? Mas eu sei Exato. comprar, não é Tá assim, certo não é ou bem tá errado, doutor? Então, tá errado. Porque o travesseiro, ele não é só um item fofinho, igual você colocou. Ele é um item importante para uma boa noite de sono. O travesseiro tem que levar em conta, primeiro, a altura da pessoa. A gente vê que o chefe Léo é um pouquinho mais alto. Tem gente que tem o pescoço mais alto, tem gente que tem o pescoço mais baixinho. Então, tudo isso leva em consideração. E o jeito que dorme. Postura. O jeito que dorme durante o sono. Boa. E como a gente vai saber como a gente dorme, né? A gente tá com o olho fechado e é muito importante. A gente vai acordar. A hora que acordar, a última posição que você está, a hora que abre o olho, é a posição que você ficou mais tempo dormindo. Então, acordei de ladinho, abri o olho, tô de ladinho, opa, eu durmo mais de ladinho. E assim sucessivamente, com barriga pra cima ou com barriga pra baixo. E essa coisa de dormir, a gente até tem posturas que a gente indica mais, né, doutor? Tem. Mas depende muito de cada um, né? Depende, e é importante que não existe uma regra absoluta. A gente sabe que, o que a gente orienta? Barriga para cima e de lado são posições melhores para a anatomia da coluna cervical, torácica e lombar. Barriga para baixo é a pior posição para a gente, porque acaba forçando um pouquinho mais o pescoço e a região lombar. Então, é uma posição menos orientada. Porém, se a pessoa só dorme de barriga para baixo e ela se sente confortável assim, não tem problema, não há restrição. Doutor, mas é difícil mudar isso no decorrer da vida? A posição de dormir? Isso tem alguma coisa a ver com ser hereditário ou não tem nada a ver? Não, isso é postural. É o jeito que você, desde criança, você foi adquirindo o jeito de dormir. Mas a gente, claro, a gente consegue melhorar essas posições. Então, assim, forçar o nosso corpo para dormir mais de barriga para cima ou mais de lado com um travesseiro entre as pernas, que é uma das posições que a gente orienta. Boa. Doutor, temos alguns travesseiros aqui. Pode ver aqui. Vamos lá. Como que a gente escolhe o nosso travesseiro? Ótima pergunta. Então, o travesseiro, o que ele precisa? Ele precisa, primeiro, você tem que saber como você dorme, porque o travesseiro ele vai mudar. Se a pessoa dorme de barriga para cima, o travesseiro ele tem que ser o meio termo, porque ele tem que apoiar na região do pescoço e você tá de barriga para cima. E você não pode ficar nem com o pescoço para baixo, que seria um travesseiro muito alto, e nem com um travesseiro muito baixo. Então ele tem que entrar nessa curvatura aqui. Então é um travesseiro intermediário. Por exemplo, poderia ser esse. Tá. Se você dorme de lado, o travesseiro o quê? Você vai ficar assim, essa distância do ombro até a orelha, ela é o quê? Maior do que essa. Então é um travesseiro mais alto. E aí, esse travesseiro, ele vai o quê, gente? Ó, ele vai encostar nessa região da gente aqui, ó, e deixando sempre a coluna reta. Porque o esquema é deixar a coluna reta. Coluna reta. Independente da posição. O segredo do travesseiro é o alinhamento do pescoço, Tá. que é ele ficar reto.
Seja de lado ou seja de barriga para cima. E barriga para baixo, gente, qual é o travesseiro? O menor possível. Para não ficar muito alto. Exatamente. Então, Né? o segredo é esse. Barriga para baixo, pequenininho ou às vezes até sem travesseiro. Barriga para cima, esse daqui o intermediário. De lado, esse aqui mais alto. Esse aqui, por exemplo, passou um pouquinho, esse aqui tá alto demais. Porém, se a pessoa tem essa região do pescoço com uma lordose cervical, com uma curvatura, muitas vezes ele pode encaixar e ser esse o travesseiro ideal para ele. Boa. Por isso que não tem uma regra. Deve ser esse, por isso que tem que experimentar. Então vamos ver na prática. E doutor, aqui a gente percebe também que esse daqui, ó, ele é mais consistente. E uns que são mais fofinhos. Antes tinha aquela coisa de, é chique ter de pluma de ganso, de não É sei o quê. mesmo. Isso aí. É isso mesmo. Então vamos lá. O que, que a gente sabe? Que os travesseiros que mais melhoram as dores na região cervicais, a artrose cervical, a torcicolo, é os feitos de látex. Látex, boa. Só Esse que tem aqui. gente que tem alergia a látex, então temos outras opções. Pena de ganso, pena de marreco, pena de passarinho, enfim. São opções também que existem no mercado, que tem uma gama de materiais, tem espuma, tem pena. Mas o que a gente sabe é que o látex, ele se provou cientificamente um pouquinho melhor, que tira mais as dores dos pacientes na região cervical. Boa. E doutora, a gente também sabe que as grávidas mudam muito o jeito de dormir. Às vezes dormiam de um jeito, né? Depois que engravida, dorme de outro e acaba continuando daquele jeito. Uma posição que a grávida não pode dormir de jeito nenhum, qual seria? A de barriga para baixo, porque aí ela tá comprimindo. Inclusive, para grávida, o ideal é que ela durma de lado, justamente para favorecer o retorno venoso e aí não inchar tanto as pernas, porque o bebê por si só, ele tá comprimindo a nossa veia e aí acaba dando um pouquinho de inchaço nas pernas e tudo mais. Então, para grávida, de lado é a melhor opção e aí seria o travesseiro um pouquinho maior que aquele de barriga para cima, por exemplo, Boa. para encaixar certinho nessa posição. Boa. Ali na caminha do Léo, a gente tem umas outras opções. Eu tava conversando com o Soninho, eu durmo com 3 travesseiros. Eu também durmo com 3. Depois, Eu não é também. muito, às vezes eu acho muito, mas e aí, doutor? A gente pode dormir com mais de um? Como é que pode fazer? Pode sim. O ideal, primeiro, não tem um ideal, não existe uma regra. Se você se sente confortável dormindo com 3, 4 travesseiros, tá tudo bem. A noite tá sendo boa, tá conseguindo acordar no outro dia, relaxado, sentiu que melhorou durante a noite, ótimo, opção legal. Então não tem uma regra. A gente sabe, por exemplo, que um travesseiro, abraçar ele, ajuda a relaxar o ombro. Então é uma orientação interessante. Tá. Então a gente não pensa só no travesseiro para a região cervical, apesar de ser a função que foi criado para ele inicialmente. Mas a gente tem essas variedades. Quer fazer um teste? Bora lá. Vamos. Como você dorme primeiro, Léo? Eu durmo assim, eu vou mostrar exatamente como eu durmo, ó. Eu vou pegar um travesseiro aqui, eu vou pegar um travesseiro aqui. Eu durmo assim. Faço assim, ó. Ótimo. Um anjo, praticamente um anjo. Tem Um até uma anjo. auréola aqui, ó. ó. Olha, eu Ó. gostei bastante da sua posição. Então, gente, olha só que interessante. O chefe Léo tá com um travesseiro aqui, tá alinhado. Legal, passou na primeira. Esse alinhamento da coluna cervical, ele continua. O que é muito interessante para quem dorme de lado, Abiléu, é que esse travesseiro aqui na região da perna vai dar licença aqui, vai relaxar a região lombar e vai manter o alinhamento do quadril, fazendo com que toda a coluna dele, a cervical, a região torácica e a região lombar mantenha-se reta. E isso daí favorece uma boa noite de sono. Fora isso, esse outro travesseiro, por exemplo, abraçando, ele tá o quê? Relaxando o ombro. Então o chefe Léo, a gente já conversou em outras ocasiões, fez uma cirurgia no ombro já. Então ajuda ele nesse relaxamento e não força tanto o ombro dele. Excelente posição, aprovada esse jeito de dormir aí, viu? Esse outro que a gente tem de compridinho poderia isso é substituir esses dois? Poderia substituir esses dois. Você poderia, por exemplo, pegar Deixa eu ver, esse deixa eu ver. daqui, chefe, olha só, Já vou levar embora, gostei dele. colocar aqui, Ué, prático demais, Isso. hein? Sabe que beleza? É, colocar só- aqui e Aí, uma Biane. ótima Fica posição. camuvuca. Agora, olha isso é só o legal. que seria ruim pra você se você deitasse de barriga pra baixo. Aí esse daqui já apertaria em cima do tórax. O travesseiro já não seria tão ideal, porque aí ficaria muito alto.
Então isso daí é muito importante. Então, para escolher um travesseiro, Abi, o ideal é que a gente experimente, não tenha vergonha. Muitas vezes a gente vai na loja e o vendedor já quer empurrar o primeiro travesseiro para você e todo mundo tem uma história de que comprou um travesseiro correndo, chegou lá, usou 3 dias e deu para sogra, deu para vizinha. Não consegue mais usar. Porque não consegue usar, não sentiu conforto. Então é muito importante que você realmente experimente o travesseiro, porque o que é bom para você pode não ser para o Léo, justamente porque leva em conta a altura, o biotipo, pessoa que tem um pescoço um pouquinho mais alto, pescoço um pouquinho mais curto. Então tudo isso é muito importante. Além do colchão. Porque aí quem tem isso é desvio na importante coluna, por exemplo, doutor, como é que faz? Porque às vezes se incomoda, né? Às vezes de lado você não tá aguentando porque tá queimando as costas, daí você deita de barriga pra cima, ronca, porque a gente sabe que pode roncar muito mais que barriga pra cima, não é? E aí, doutor? Então, além do travesseiro, a gente tem que levar em conta também o colchão. Então, o colchão, ele também é muito importante. A gente sabe que tem várias densidades de colchão. Basicamente, a gente tem esse daqui, que seria de espuma, e a gente sabe que tem o de mola, que são os dois. E esse colchão, ele tem que ser de acordo com a altura e o peso. Então, existe uma tabela, que é uma regrinha, que a pessoa coloca a altura e o peso e dá mais ou menos uma densidade do colchão. Por exemplo, uma média universal seria densidade 33, que é esse número, idade de Cristo. Então, é fácil do pessoal que está em casa. Só que não é uma regra. Se a pessoa é mais alta, vai precisar de um colchão que é um pouquinho mais duro, justamente porque a hora que ele deite, ele consiga manter todo o alinhamento da coluna cervical. Porque o ideal não é o colchão abraçar você, mas você manter sempre o alinhamento. alinhamento. Exatamente. Então, o segredo realmente é o alinhamento. Se você pega, por exemplo, um colchão muito mole, você vai afundar e aí vai mudar esse alinhamento. Da mesma forma, um colchão muito duro, a gente sabe que também sobrecarrega determinadas articulações, que também não é interessante. Boa. Muito Tem bom. perguntinha de WhatsApp, Adorei. coloca pra gente aqui, Dê. Do William, oi meu querido, boa tarde, não tenho problema com refluxo, mas já aconteceu algumas vezes quando estava dormindo de barriga para baixo. Existe algum risco? Ô, William. boa William, pergunta. olha só que interessante. A gente sabe que o refluxo, o que que é? Você tem um problema aqui no estômago, com isso você sofre uma acidez gástrica, isso aqui volta. Então, uma orientação para quem tem refluxo, além de procurar o médico, ver o que está acontecendo, é deitar um pouquinho mais inclinado. Porque justamente essa acidez do estômago, ela não vai voltar. Se você dorme, por exemplo, de barriga para baixo, favorece mais ainda voltar esse refluxo. Então, uma orientação seria um travesseiro um pouquinho mais altinho. Mas isso é uma orientação paliativa. O que eu estou querendo dizer? Ela é provisória, porque na verdade tem que tratar a causa do refluxo. Boa. Mais Eu perguntinhas? já vi pessoas que, antes da pergunta, que colocam livros, por exemplo, na parte de trás da cama para ela ficar um pouquinho mais Mais inclinada. alta. Um pouquinho mais inclinada. Mas também é o mesmo processo, é algo temporário. só, né? Paliativo, Paliativo, exatamente. Mais uma perguntinha. Do Guilherme de São Paulo, boa tarde. Tem algum problema dormir sem travesseiro? Guilherme, Boa, Guilherme. essa pergunta é muito boa. Todo dia eu escuto isso no consultório. Realmente, se você a vida toda dormiu sem travesseiro e se sente bem assim, não precisa mudar. Então, o time que está ganhando, a gente não mexe. Então, não é uma obrigatoriedade ter que passar a utilizar travesseiro. Mas a gente sabe que o travesseiro traz benefícios para aquelas pessoas que têm uma patologia já no pescoço ou que está muito tenso, está muito ansioso, que a gente sabe que o pescoço é o local que mais inflama quando a gente está um dia muito estressante. Então ele vai servir de um relaxamento, ele faz um repouso na região cervical e aí você consegue ter uma boa noite de sono e acordar revigorado no outro dia. Perfeito. Boa. Adorei. Adorei, muito bom. Adorei. Esse aqui é aquele travesseiro que tem a regulagem. Daí é bom, né, doutor? Esse às vezes dá pra comprar, porque É dá pra isso. aumentar e tirar. Ô, Abi, só gostaria de falar duas coisas importantes. Ah. O tempo de validade de Ah, um é travesseiro. Isso é muito importante. Do colchão também, né? Do Zô? colchão também. A gente sabe que, em média, um colchão dura 10 anos. Aham. Tá. E um travesseiro, ele dura, em média, de 1 ano a 1 ano e meio. E como a gente vai saber se o travesseiro está chegando ao fim? Olha aqui duas dicas interessantes. Você acorda. Olha esse aqui, por exemplo. Já começou a fazer um formatinho da cabeça. Esse aqui já está na hora de trocar. Outro teste que o pessoal pode fazer em casa, ó. Apertou o travesseiro. Ele tem que voltar.
Ótimo. Se você aperta e ele fica, significa que ele já perdeu a sua flexibilidade, o seu relaxamento. Então ele já não tá mais tão interessante para você. Adorei, minha gente. Vou aproveitar para agradecer os travesseiros aqui, ó, da First Class Guaratinguetá, @first_class.guará. Telefone é o 12991651174. E o doutor também. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa E casa, excelentes viu? travesseiros essas 3 opções aí, né? viu? Eu Vou também falar uma gostei. coisa, devo ter uns travesseiros de uns 10 anos lá, viu, doutor? Pode. Doutor Bactéria ia ter um ataque. Alô, porque além alô, disso, ele tem família. as bactérias, Ainda né? tem os ácaros, que é importante, né? Alô, família, vamos jogar Vamos. fora esses Não travesseiros deixa nem aí. pra visita É, isso, tá? pois é, não dá Porque nem a pra gente tem visita. essa mania de deixar pra Verdade. visita, né? Não deixa nem pra visita. Aproveite @doutordr.Felipe Pires e o site doutorfelipepires.com.br. Doutor, obrigado, viu? Pronto, Gente, vai dormir? obrigado. Vou. Pronto. Tirar uma Doutor, soneca. beijo para sua esposa que fez Abi, aniversário. obrigado. Deus abençoe você. Agora viu? você ia lá na clínica, fica ligado no TV Aparecida Fica direto, mesmo. viu? É muito bonitinho. É, a gente adora vocês, viu? Obrigada. Obrigado sempre, pelo convite, viu, gente? Você de Obrigado. casa, se tem dúvida, quer que o doutor volte e fale de mais coisas, aproveita e fala tudo no nosso Instagram e do doutor também.